Olá, sou o Dr. André Vidores, médico oftalmologista. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os cuidados da saúde visual das crianças. Esse cuidado começa desde o período de concepção, né, na fase pré-natal, a gestação das mamães. O desenvolvimento do globo ocular ele começa dentro da barriga da mãe. Esse crescimento ele vai ocorrendo durante a gestação e acaba sendo concluído só até os 7 anos de vida. É super importante nós sabermos que esse período, né, da primeira infância, desde o nascimento até aos 7 anos de idade, é um período de maturação do sistema visual e é um momento ideal para a gente detectar as doenças oculares e prontamente iniciar o tratamento. Quando a gente pega uma criança já com 9, 10 anos de idade e tem um defeito de visão em um dos olhos, por exemplo, um grau muito forte de miopia ou hipermetropia ou algum estrabismo, a gente não consegue estimular esse olho de pior visão e essa criança vai acabar não desenvolvendo, não atingindo todo o seu potencial de visão. Então, nós temos feito campanhas de prevenção e de educação da população, dos pediatras, né, de professores e de pais, para que seja tomado os devidos cuidados nessa fase. Como que se dá, né, o desenvolvimento da visão? É uma dúvida muito frequente, né? As pessoas querem saber se o bebezinho já nasce enxergando. Então ele nasce enxergando, mas com uma visão de vultos, né? E ali de 2 até 3 meses, o bebezinho ele começa a aprender a fixar o olhar, né? Onde está sendo feito o desenvolvimento da retina. Depois disso ele começa a ter uma visão de cores, né? Com 4 meses e pegar objetos. De 4 a 5 meses ele começa a ter uma noção de profundidade e depois disso o desenvolvimento visual ele continua acontecendo e você vai ter o período de maturação da visão que acontece dos 3 anos até os 7 anos de idade. Então um dado importante, né, é que mais de 20% das crianças têm necessidade de uso de lentes corretivas, né, tem problemas de grau, tá? E das doenças mais graves aí que acometem a saúde visual na infância, um dado super importante, né, é que apenas 4% das causas de cegueira no mundo são causas de cegueira infantil, né? Só que existe um outro dado estatístico que significa anos de cegueira. Então uma criança que fica cega, ela vai passar uma vida inteira cega. E um adulto que acaba ficando cego por um acidente ou pelas doenças que mais causam cegueira, como glaucoma, degeneração de mácula, retinopatia diabética, muitas vezes eles vão perder a visão já numa idade mais avançada, depois dos 60, 70 anos. Então, se você somar todos os anos de cegueira causados por uma cegueira infantil, eles acabam sendo maiores do que os anos de cegueira de todas as outras causas de cegueira no mundo. Então, sem pensar no custo econômico para a sociedade, né, da pessoa cega, 90% delas acabam se tornando analfabetas, acabam sendo marginalizadas, acaba causando um impacto muito grande na vida dessa pessoa. Então, qual que é a recomendação aí das classes médicas, né, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da Academia Americana de Oftalmologia, da Organização Mundial da Saúde? A primeira avanço que nós tivemos nesse sentido foi aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo, foi a realização do teste do olhinho, né, que é um exame de baixo custo, fácil realização, não invasivo, onde o médico ele ilumina, né, a pupila, né, da criança e ele consegue ver quando essa luz bate na retina e volta com reflexo alaranjado, a gente chama de reflexo vermelho, né? Então é um exame de triagem muito importante que pode nos fazer o diagnóstico de diversas doenças como
desde o retinoblastoma, né, que é aquele tumor maligno intraocular mais comum na infância, igual da Lua, né, da filhinha do Thiago Leifert, que ganhou uma proporção aí nacional importante, né? Assim como outras doenças como catarata congênita, glaucoma congênito, doenças da córnea, descolamento de retina, retinopatia da prematuridade, que são causas importantes de cegueira infantil. Então, se você já vê uma alteração no reflexo vermelho, muitas vezes o pediatra faz esse exame na maternidade, e quando ele tem alguma dúvida, ele pode acionar o oftalmologista, pedir um exame de fundo de olho com dilatação da pupila, e esse exame é extremamente importante e tem ajudado muito nós no mundo a diminuirmos aí as causas de cegueira infantil e detectarmos uma série de doenças e promover o tratamento no tempo adequado. Então, da mesma forma, fora a realização do teste do olhinho, do reflexo vermelho, nós temos feito campanhas aí de informação para a população, né, de que os professores façam na escola ou detectem sinais de dificuldade na visão das crianças desde cedo. E a recomendação também dos conselhos de classe é que toda criança, desde o nascimento, ela deve fazer uma consulta por ano com o oftalmologista, né? Uma idade que é de extrema importância é entre 1 ano e 2 anos de idade, que é o momento onde mais acontece o diagnóstico do retinoblastoma, que é um tumor maligno intraocular bastante raro, né? Mas que, quando detectado a tempo, né, quando a lesão está dentro do olho, a gente consegue evitar metástases, né, e que a sobrevida, né, a taxa de cura seja de 95% dos casos. Então, quando a gente detecta lesões pequenas, unilaterais, só em um olho, dentro do olho, a gente consegue curar 95% dos casos e muitas vezes evitar a cegueira nesses pacientes. Já quando a gente pega a doença avançada, em estágio avançado, muitas vezes a gente só consegue salvar 5% das crianças. Um outro dado importante, por exemplo, se a gente detecta uma catarata congênita, um glaucoma congênito, e a gente consegue promover a cirurgia de catarata ou o tratamento do glaucoma ainda nessa fase de maturação do sistema visual, muitas vezes a gente consegue estimular esse olho de pior visão e fazer com que a criança atinja o máximo possível de acuidade visual e seja um adulto com um olho mais desenvolvido, uma visão mais desenvolvida. Outros sinais importantes, né, além da alteração no reflexo vermelho, é a presença de uma mancha branca na pupila, chamada de leucocoria, que também é o principal sinal dessa doença do retinoblastoma e também pode ser um sinal dessas outras doenças como a catarata congênita, glaucoma congênito, doenças da córnea e alterações importantes de grau, tá? Um outro sinal super importante na infância é a presença do desvio ocular, do estrabismo, tá? Então, o estrabismo ele deve ser pesquisado, ou se você tem uma suspeita de que seu filho, algum parente ou algum paciente tenha um desvio nos olhos, é importante que esse paciente seja imediatamente referido para um oftalmologista, que seja feita uma boa avaliação da acuidade visual, do grau, do fundo de olho, porque, por exemplo, o estrabismo é a segunda o sintoma mais frequente nos pacientes com retinoblastoma. E também nos pacientes que não têm o retinoblastoma, né, mas que têm estrabismo, se você muitas vezes corrigir com óculos de grau, com exercícios de tampão, né, para estimular a visão desses olhos, a gente pode conseguir reverter o estrabismo totalmente ou parcialmente e também promover uma estimulação visual, fazer com que essa criança consiga atingir o máximo possível de desenvolvimento da visão. Um outro sinal importante de alerta para os pais, mães, né, parentes, professores, é a criança procurar aproximar muito dos objetos, né? Então isso pode denotar que ela tem alguma dificuldade de visão, que ela pode ter algum grau de miopia ou astigmatismo importante ou até hipermetropia,
né? Porque quando a gente aproxima o objeto dos nossos olhos, a gente causa uma amplificação da imagem e isso às vezes favorece a nossa visão. Então perceber que o aluno está tendo, a criança está aproximando muito de objetos de forma recorrente, é um sinal importante de alerta. Um outro sinal importante também que as crianças podem apresentar é um lacrimejamento, né, e uma fotofobia importante, uma sensibilidade muito grande à luz, né? Isso pode ser um sinal e sintoma de distúrbios de alergia, de conjuntivite alérgica ou de ceratocone, e também pode ser um sinal de glaucoma congênito, tá? Então, se a criança tem muita dificuldade de manter os olhos abertos na claridade, tem muito lacrimejamento, também é um sinal importante de glaucoma congênito. Um outro sinal que aparece nos pacientes com glaucoma congênito é um olho que a gente chama de buftalma, um olho bem arregalado, bem grande, tá? Então, fiquem atentos a esse sinal também. Outra coisa importante é perceber se a criança está esfregando muito os olhos ou não, tá? E se ela tiver esses sintomas, é importante tratar, né, a alergia, porque esse ato de esfregar os olhos, ele pode ocasionar uma deformidade na córnea, chamado ceratocone, ou até causar ferimentos na córnea, úlceras, cortes na córnea, e isso pode ser bem prejudicial para a saúde ocular das crianças e pode levar até a formação de lesões mais graves. Um outro sintoma bastante frequente, que pode ser um sinal de alerta, é a presença de dor de cabeça, né? Então a dor de cabeça, geralmente causada por problemas na visão, é uma dor de cabeça que acontece no final do dia, né, quando existe um esforço visual relacionado. Então, se a criança está se queixando de forma recorrente de cefaleia, de dor de cabeça, é importante ficar atento e levar a uma consulta oftalmológica. E por fim, algo que é bastante importante, né, aí também relacionado ao estrabismo, quando ele acontece de forma súbita, né, ou de forma de rápida evolução, e você percebe que a criança está tendo um sintoma chamado de diplopia, ou de visão duplificada, né? Quando ele olha para um objeto, uma pessoa, e vê dois objetos, isso é um sinal de alerta super importante, porque pode denotar a presença de uma lesão intracraniana, né? Que pode ser desde um tumor até um aumento de pressão intracraniana, um quadro de meningite viral, bacteriana. E isso é importante que tenha um rápido diagnóstico e um pronto tratamento para evitar maiores sequelas. Tá bom? Então essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se fizer sentido, compartilhe com grupos familiares, grupos de amigos e deixe seu comentário, sua dúvida. A gente vai ter um prazer muito grande de poder responder e ajudar. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.